Então vamos lá, Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrados, avisar-me para eu também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Irmãos, eu até coloquei como um descaso com o Natal, com o nascimento, porque é o que vivemos hoje, Porque eu não quero falar sobre comemoração natalina, eu quero a gente se pegar no texto e olhar o que acontecia na época e ver o que acontece hoje. Nós sabemos que o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, foi planejado na eternidade. Antes que houvesse céus e terra, antes que astros brilhassem no firmamento, a promessa do nascimento de Jesus já havia sido firmada nos refolhos da eternidade. Antes que houvesse até o haja luz, houve o haja cruz. O nascimento de Jesus foi profetizado na história. Se você lê a palavra de Deus, a Bíblia, como nós lemos aí esse versículo, você vê que o nascimento de Cristo já havia sido profetizado. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a sua chegada. Então, ele foi todo o preparo. Ele foi anunciado por Deus no Éden, logo depois da queda, logo depois que Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis 3,15. A vinda de Jesus ao mundo foi antevista pelos patriarcas, descrita pelos profetas. Ela foi esperada pelo povo da aliança, pelos judeus. Todos os símbolos do judaísmo eram sombra de Jesus. As festas judaicas apontavam para ele. Os sacrifícios oferecidos eram tipos dele. O tabernáculo era um símbolo dele. A arca da aliança era uma representação de Cristo. O vaso com maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu, que estavam ali dentro da arca, representavam a Jesus Cristo. O templo era um símbolo dele. Tudo isso era sombra. E ele, a realidade. Nós aprendemos isso com as Escrituras. Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus.
Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor, como Paulo escreve em Gálatas 4:4. O Eterno entrou no tempo, ele encarnou. O Verbo eterno, pessoal, se fez carne. O divino Criador, o autoexistente e fonte da vida, se fez carne. O infinito foi concebido no ventre de uma virgem e nasceu numa estrebaria. Aquele que nem o céu dos céus pôde conter foi enfaixado em panos. Chorou. O Criador do universo vestiu pele humana e andou entre nós. Isso é algo maravilhoso. Isso é que a igreja anuncia através da pregação do Evangelho. Por isso que eu coloquei o descaso do Natal, o que se tornou Natal. Não só porque é uma festa pagã, mas o que se tornou. O que é a igreja? Uma igreja que prega um Jesus Cristo que não existe. O Natal é só a cereja do bolo. Só a cereja do bolo. Se ao ano todo a igreja pregasse sobre exatamente essas coisas que eu li aqui para vocês, estaria bom. Mas não, ela prega um Cristo que inexistente e um que nem existe mesmo no dia 25 de dezembro. Esse final de ano, onde as pessoas comemoram. E sabe o que é interessante, irmãos? Que Jesus é um personagem paradoxal da história. Jesus é o mais amado e o mais odiado. Atrai uns, incomoda outros, alegra uns, apavora outros. Jesus é amado e odiado. Quem é dessa maneira? Sabe por quê, irmãos? Porque ele está vivo. Porque Jesus está vivo. Homens não amam nem odeiam perpetuamente aqueles que estão mortos. Pelo contrário, quem morreu fica bom. Hoje, na nossa cultura, as pessoas que morrem, elas se tornam boas. Elas já vão direto para o céu. Se é jogador, vai jogar bola. Se é cantor, vai cantar no céu. Se é apresentador, vai apresentar no céu. Qualquer coisa. Se é engenheiro, vai fazer obra no céu. E não importa. Agora, o que a igreja deixou de pregar? O Jesus Cristo vivo. Ela prega o nascimento de alguém que não existe. Que esse Jesus que é anunciado, ele não existe. Né? Ele é realmente o Papai Noel. Ele está junto com o Papai Noel. É um velho bonzinho que tem 2000 anos. E em cima disso, irmãos, o que fica claro dentro do que nós vemos, que Jesus, ele foi perseguido pelos judeus, no caso, e adorado por estranhos. É em cima disso que nós vamos falar. Aqueles que dizem que conhecem Jesus, que esperavam Jesus, que sabiam da profecia de Jesus, que falavam de Jesus, que escreveram sobre a vinda do Cristo, perseguiam, desprezavam ele, fez descaso do nascimento dele. E quem veio adorar? Desconhecidos, gentios, sem nome, magos, não tinha nome. A Bíblia não cita o nome deles. Não falam quantos eram. Isso nos leva, irmãos, a nós refletirmos sobre que Jesus que nós comemoramos, se nós sabemos realmente o Jesus que faz aniversário todo ano, é comemorado, antigamente somente pela Igreja Católica, e hoje pela Igreja Evangélica também, que Jesus é esse, que não é anunciado o ano todo e lembrado uma vez por ano. Essa indiferença e descaso do nascimento de Jesus, o porquê Jesus veio, o propósito principal das Escrituras de Mateus, nesse capítulo que nós lemos, é mostrar a recepção que o mundo deu ao Rei, ao Cristo, o Rei messiânico, aquele recém-nascido. Hoje, quando alguém vem desejar um Feliz Natal, alguns crentes
evangélicos dizem que Jesus nasça no seu coração. Que Jesus nasça todo dia no seu coração. Eu não entendo como é nascer todo dia no coração. Talvez porque não saibam o que falar, para não ser deselegante. Mas a homenagem de longe, hostilidade de perto, recepção pelos gentios, rejeição pelos judeus. Será que nós estamos homenageando Jesus de longe, como os religiosos? Mas quando estamos próximos de Jesus é hostilidade? São os gentios que fazem a recepção de Jesus no nosso meio? Já que os judeus rejeitavam, já que a igreja de Cristo, entre aspas, denominacionais, tem rejeitado o Cristo bíblico. Quando Jesus nasceu em Belém, não havia lugar nas hospedarias, como fala Lucas, lá no capítulo 2, versículo 7. Lá na cidade de Davi, não havia lugar para o filho de Davi, o herdeiro do trono, nascer. No lugar onde ele veio para nascer, tratou ele com indiferença. Essa Belém de Judá foi o palco da vida de Ruth e Boaz, porque sabemos que Davi era descendente de Ruth, antepassado de Jesus, Davi, antepassado de Jesus. Nessa cidade foi lá que Davi foi ungido por Samuel. A cidade veio chamar Cidade de Davi. E por incrível que pareça, qual que era o nome de Belém? Jesus nasceu na casa do pão. Belém quer dizer casa do pão. Aquele que intitulou-se o pão da vida, como fala em João 6,35. O pão da vida foi rejeitado na casa do pão. Só um parênteses aqui. Em João 6, quando vai falar do pão, de comer a carne, aquilo não está falando da ceia, não, irmãos. Não tem nada a ver com ceia, muito menos com santa ceia. Então Jesus nasceu nessa casa do pão. E o pão da vida foi rejeitado exatamente na casa do pão. Então, em Jerusalém estão os principais sacerdotes, os escribas do povo, que embora conhecessem precisamente as profecias sobre Jesus, não se importavam com ele, não se importavam com Jesus. Irmãos, será que nós, que temos o conhecimento, sabemos as profecias, sabemos quem Jesus é, nós temos nos importado verdadeiramente com Jesus? Ou ele é só uma comemoração? Ou ele é só uma lembrança? Algo que nós sabemos que viria e veio e morreu, mas não importa mais. Nós estamos dividindo o palco de Jesus com outras coisas. Não só Papai Noel, não, irmãos. Estamos dividindo com homens. Ao procurarem pelo recém-nascido, o rei dos judeus, o que os magos veem em Jerusalém é um sentimento de medo, terror, porque se temiam um novo banho de sangue de Herodes, daquele debilóide do Herodes. Que Jesus usou uma palavra bonitinha para um dos Herodes. O sacerdote principal era o que tinha certas funções privativas que os simples sacerdotes não tinham. Só ele, por exemplo, podia, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos. Era um só. Os escribas eram funcionários e encarregados de copiar a lei para o uso das sinagogas. E depois assim eles foram chamados os que se entregavam ao ensino da lei. Então vale a gente destacar que foi nesse tempo a classe sacerdotal já estava corrompida. E a prova disso, nós já falamos algumas vezes sobre isso, é que João Batista iniciou o seu ministério onde haviam 2 sumos sacerdotes, que é o Anás e o Caifás. O que eu quero deixar claro para vocês no texto que nós lemos, irmãos, é que tanto a liderança
eclesiástica, como os teólogos de Israel agiram com indiferença, de um modo frio com Jesus. Se aqueles que o conhecem agem de modo frio com ele, faça uma reflexão nós, como igreja, que nós somos a igreja, como nós temos recebido o Cristo, o Messias, como nós temos nos portado diante dele, como a igreja tem se portado diante do Cristo, do Rei. Ele é só uma comemoração para nós, uma lembrança, um feliz Natal que as pessoas nem sabem o que significa. E o que é triste é que a igreja evangélica tem alimentado isso também. A igreja evangélica tem afastado o verdadeiro Cristo da igreja. Outrora era apenas a católica, hoje a evangélica também. O que nos mostra o texto? Os magos cruzaram desertos e vieram do Oriente a Jerusalém para conhecê-lo e adorá-lo. E esses especialistas da religião, que estavam a 10 quilômetros de Jerusalém, não se interessavam em ir vê-lo e muito menos em adorá-lo. Sabemos muito sobre Jesus hoje. Sabemos tanto sobre Jesus que nós já colocamos o que importa e o que não importa para ele, para Jesus. Aí Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado com aquilo. Aí Jesus não vai ligar se você comemorar isso, se você comemorar aquilo. Jesus não se importa com isso. Olha como nós conhecemos Jesus. Olha como a igreja conhece Jesus hoje. Ao ponto de entrar na mente de Jesus e saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Não importa se na Bíblia pede para comemorar, se não impede, se é para lembrar, se é para não lembrar. Isso não importa. O que a igreja tem que fazer o ano todo é pregar exatamente sobre quem é Jesus, mas não faz. Prega como eu vou me dar bem, 10 passos para aquilo, 11 passos para aquilo outro, campanha daquilo, sobe no monte, desce do monte, volta para o monte, corre para o monte, e assim vai. 12 dias para 12 meses e não sei do que, e vão, as papagaiadas estão aí. Pessoas dizendo o que Jesus mandou dizer, o que tem que fazer, o que tem que fazer. Pessoas que conhecem muito Jesus. Muito. Estão a 10 quilômetros de Jerusalém. Charles Spurgeon disse uma frase muito interessante, abre aspas, para o que Charles Spurgeon disse: que nunca seja o meu caso ser um mestre de geografia, profecia e teologia bíblica, e ainda assim carecer daquele a quem a Escritura fala. Fecha aspas. Quem eram aqueles principais sacerdotes? Eram membros da seita dos saduceus. Essa classe tornou-se aristocrata. O que eles fizeram? Do templo um lugar de negócio. Do templo um lugar de negócio. Eles estavam nos melhores reuniões, eles se frequentavam meio político, eles tinham influência. A religião se tornou um negócio. Se a religião se tornou um negócio, eu tenho que tornar ela pragmática. Ela tem que ser pragmática. Se ela não for pragmática, ela não vai servir para o meu negócio. Então, como o Natal é um negócio, apenas um negócio, Jesus entrou nesse negócio também. Porque se eu tirar Jesus desse negócio, o meu negócio vai diminuir. Só Papai Noel. Papai Noel é para os descrentes. Para o crente tem que ser o Jesus, tem que ser o Jesus Noel. Então eu tenho que apresentar isso, senão eu vou perder meu negócio. Aí eu vou falar, ó, compra as coisas aí para dar de presente de Natal. Porque não importa, Jesus não está preocupado com isso. Eu conheço Jesus, eu sei da cabeça dele, ele não está preocupado. Fica tranquilo, eu estou falando para você, eu sou o sacerdote. Eu conheço as escrituras e falo para você que Jesus não está preocupado. Confia em mim. O problema é se ele tiver. O problema é se ele falou isso para você. Não se ele falou para o sacerdote.
os magos foram lá para ouvir dos sacerdotes também. Então eles fizeram do templo um lugar de negócio, tornaram-se liberais na teologia e amantes do dinheiro. Constituíram-se nos mais acirrados inimigos de Jesus. Quem eram os escribas do povo? Quem eram aqueles que escreviam? Eram os membros da seita dos fariseus, eram os doutores da lei. Conheciam a verdade, mas não a praticavam. Tinham conhecimento, mas não compromisso. Informação, mas não transformação. Porque eu nunca ouvi ninguém ser transformado porque comemorou o nascimento de Jesus. Eu não vi. Eles sabiam tudo sobre o nascimento de Jesus, mas não foram adorá-lo. Não foram. Eu não sei o que você sabe sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, ou por que Jesus veio a esse mundo. Mas você vai atrás de Jesus para adorá-lo? A indiferença deles tornou-se mais tarde ódio consumado, e por não adorarem o rei que havia nascido na manjedoura, cravaram-lhe numa cruz. O Sinédrio era o supremo conselho dos judeus, a corte suprema de julgamento. Era formado dos principais sacerdotes, escribas e os anciãos, que não entra no caso aqui, mas os dois primeiros grupos eram formados de pessoas ligadas à vida eclesiásticas. E os anciãos eram membros do conselho que não pertenciam nem aos saduceus, nem aos fariseus. Eles eram vogais, decidiam aí questões teológicas, mas eles não precisavam estar presentes em nada. Então, quando o Sinédrio se reuniu para a função política ou judicial, era com eles que se tratavam. Mas eles não queriam adorar Jesus. E aí entra o que nós lemos, a visita dos magos. Esses magos vieram e foram perguntar sobre o recém-nascido. Aí tem um paralelo que não está em nenhum outro documento cristão. Nós sabemos, no entanto, que os magos eram gentios. Sua pátria era a região situada entre os rios Tigres e Eufrates. O que nós sabemos a respeito desses magos é que eles eram sacerdotes persas. Então, por extensão, eles eram astrólogos, caldeus. Quanto a serem reis, a serem três, se chamar Belchior, Baltazar e Gaspar, são coisas da tradição. Coisas da tradição. Seu menor fundamento histórico. Então eles eram eruditos da Babilônia. Não apenas estudavam a sua teologia pagã, mas também as ciências naturais, sobretudo a astronomia. Talvez eles fossem chamados para serem conselheiros do rei em todos os negócios importantes lá do estado que eles pertenciam. Eles faziam parte da nobreza do país, eles gozavam da dignidade de príncipes. Por isso a tradução sábios. E essa tradução feita por Lutero, ela é importante para nós entendermos. Talvez esses homens fossem prosélitos judeus e soubessem da esperança messiânica. Os judeus foram dispersos para a Babilônia e eram conhecedores da famosa profecia de Balaão, lá contida em Números, capítulo 24, versículo 17, que diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó de Israel, subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa era uma profecia messiânica.
Eles divulgaram essa esperança messiânica entre os gentios. E talvez esses homens fossem por causa disso. O profeta Daniel era um desses judeus que influenciaram o reino da Babilônia. Então, a notícia que viria um Salvador, o Messias, ele também era conhecido no mundo pagão. E os magos já deviam conhecer essa expectativa da chegada do Messias. Sabiam que sua estrela haveria de surgir no horizonte. É importante ressaltar que os magos não viram uma estrela, mas a sua estrela. Veja no versículo 2. Diz assim, e eles viram ao nascer, vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Então parece fazer alusão à profecia que nós lemos de Números, sobre essa estrela de Jacó. Então esses magos, irmãos, do Oriente, quando chegaram, eles nos revelam algumas coisas que ocorrendo, quero passar aos irmãos, que nós temos aí 18 minutos. O primeiro que nós devemos destacar é que eles fizeram antes de encontrar Cristo, o que eles fizeram? O que a palavra nos revela? Primeiro, eles não mediram esforços. Veja no versículo 1, irmãos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, onde Jesus vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Foi uma longa viagem pelo deserto. Calor, frio, noite, dia, semanas, meses de uma jornada cheia de perigos. Mas para eles não importavam. Eles não mediram esforços, eles estavam determinados a ver o rei. Determinados a ver o rei. Estavam dispostos a adorar o rei. Estavam preparados para honrar o rei. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quando nossos esforços são colocados nisso. No outro ponto, eles buscaram informações onde estava a palavra. Se você ler o versículo 2, eles viram a estrela do Messias no Oriente, mas a estrela não os acompanhou até Jerusalém. Eles sabiam que em Jerusalém estavam os estudiosos das Escrituras. Foram buscar informações precisas sobre o Messias, não com os místicos do Oriente, mas na palavra de Deus. Onde está a palavra de Deus? Em Jerusalém, com os judeus. Eles foram no lugar certo buscar a informação. No outro ponto, eles perseveraram em buscar Jesus. Os magos viram como o rei Herodes ficou alarmado. Eles viram que Jerusalém ficou transtornada diante da reação de Herodes. Veja a reação que o mundo tem sobre o nascimento de Jesus. Sobre quem é Jesus. E quando nós transformamos o Jesus no Jesus pagão, no Jesus do catolicismo, nós estamos concordando com o que eles acham de Jesus. Porque o que eles perceberam na conversa com Herodes é que eles sabiam que estavam correndo sério risco, viajando pelo território governado por esse rei insano. Apesar de saber sobre o Jesus, eles não tinham intimidade. Eles tinham ódio. Porque Jesus atrapalhava, ia atrapalhar o reinado dele. O governo de Herodes ia atrapalhar a religião num contexto geral. Porque o Jesus verdadeiro atrapalha a religião, as denominações. Porque você pregar sobre o Jesus verdadeiro vai fazer com que a sua igreja fique vazia. Essa é a realidade. É isso que vai acontecer. Quando você pregar contra o pecado, contra
contra esse mundo, contra as coisas que as pessoas amam e querem para elas, você vai ter problema. Você vai ter problema na sua igreja. Eu bem sei disso. E assim, eles não retornaram ao Oriente, mas eles prosseguiram em sua viagem rumo a Belém, rumo à casa do pão, rumo ao encontro com o pão da vida. Aí quando eles encontraram Cristo e se curvaram diante dele, reconhecendo sua dignidade para ser adorado. Muitos procuram Jesus na religião, abre e fecha para essa religião, para os eruditos, para os conhecedores da palavra. Mas esses homens não têm Jesus para informar. Eles sabem sobre Jesus. Eles sabem sobre as profecias. Eles conhecem bem. Mas eles não adoram Jesus. Eles não estão lá para adorar Jesus. Eles estão lá para que Jesus satisfaça as suas próprias vontades. Um segundo ponto que eles fizeram ao encontrar Jesus, veja, o texto nos mostra, ele descreve três atitudes dos magos. Depois que encontraram Jesus, primeiro, eles se alegraram intensamente. Veja no versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Se Jesus despertava ódio em Herodes, indiferença nos principais sacerdotes e escribas do povo na religião, porque Jesus desperta indiferença na religião. Aos reis ódio, porque não quer dividir o seu reinado, como se eles pudessem assim fazer. Para eles, para os magos, Jesus foi motivo de intensa alegria. Na verdade, Jesus é a alegria daqueles que o encontram e o adoram. Jesus é a alegria daqueles que o encontram e o adoram. Eles adoraram Jesus com humildade. Se você ler no versículo 11. Os magos entraram numa casa, não numa gruta. O nascimento de Jesus já tinha ocorrido havia uns 2 anos. No caso nosso aqui há mais de 2000 anos. Não importa. Portanto, todos os desenhos que retratam os magos numa estrebaria não são biblicamente corretos. O Jesus retratado por muitas igrejas, por muitos lugares, eles não são biblicamente corretos. Ao entrar na casa, os magos não adoraram a estrela. Não foram lá adorar a estrela. Não adoraram Maria, a mãe de Jesus, mas o menino Jesus. Eles abriram mão do seu prestígio, de ser magos, rei, e se curvaram diante do verdadeiro rei, do rei do universo. Eles humildemente se prostraram. Humildemente se prostraram. Aqueles que buscam por Jesus o verão. Aqueles que realmente o veem, o adorarão. Aqueles que o adoram, consagrarão tudo para ele, inclusive seus bens. Inclusive os seus bens. Além da sua própria vida, os bens também. Então os magos foram a Belém não para homenagear um rei, mas para adorar a divindade, para adorar um Deus, o Deus que se fez homem. E você vê que toda a escritura de Mateus acerca dos magos é colocada naquilo que é mais importante. Viemos para adorá-lo. Não se nos dá uma descrição detalhada da estrela, não fala quem era a estrela. Não fala de copo d'água, não fala de papel, não fala de queima em monte, não fala quem era a estrela. Os objetos usados para adoração não está aqui em contexto nas escrituras. Eles foram simplesmente para adorá-lo. Não se diz como os magos relacionaram a estrela ao nascimento, não se nos diz quantos magos eram,
como estavam vestidos, como morreram, onde foram sepultados, quantos eram, qual o nome deles. A Bíblia não relata isso, porque isso não é importante. Diferente de hoje, que tem umas pessoas que vão na igreja e aí o pastor, o apóstolo, o bispo, o presbítero vai anunciar: está aqui o prefeito, o governador, o vereador, o deputado, minha avó, meu avô, não sei o que tem, e senta aqui na frente para nós te honrar. Não importa quem seja. Estamos lá todo mundo para adorá-lo, para se prostrar diante dele, diante do único que é digno de ser adorado. E não foi à toa que isso, e muito mais, foi intencionalmente deixado envolto em sombra, com o fim de que contra esse fundo escuro, a luz pudesse brilhar com muito mais resplendor. O que importa é Cristo. Esses magos, quem quer que tenha sido, de onde quer que tenham vindo, vieram para adorá-lo. E se o mesmo mundo gentílico lhe atribuía adoração, não deveriam os judeus, que receberam os oráculos de Deus, também fazê-lo? E para os gentios há esta mensagem de alento. Para os pagãos, para nós que somos gentios, qual que é a mensagem que nós temos que passar aos outros gentios? O rei dos judeus deseja ser seu rei também. Ele é o rei do universo. Outro ponto, eles presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra, no versículo 11. Eles levaram tesouros para Jesus num claro reconhecimento de que ele era o Messias. E pelo costume do Oriente, se veneram com ofertas e presentes. Os presentes ouro, incenso, remetem, como fala lá em Isaías 60, versículo 6. Não dessa maneira. Subsentende, o ouro é o presente para um rei, o incenso é o presente para a divindade, e a mirra é o presente para quem está destinado a morrer. E sim, os magos estavam reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis, o Deus que encarnou, e aquele que estava destinado a morrer, a amarga morte e morte de cruz. Então mesmo ele como um menino jovem, novo, o rei, o perfeito, o sumo sacerdote, e no final o supremo salvador. E é interessante, irmãos, para irmos caminhando ao fim. O que eles fizeram depois que encontraram Cristo, o que Mateus nos mostra aqui, duas atitudes importantes. Primeiro, eles viveram dentro da orientação, de Deus. No versículo 12, o último versículo que nós lemos, e sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltar à presença de Herodes. Aqueles que atenderam a uma revelação natural. A sua estrela agora recebe uma revelação toda especial. Eles foram advertidos pelo próprio Deus, por meio de sonho, a não voltarem à presença de Herodes. Deus frustrou o propósito do rei cruel e guiou os magos de volta à sua terra, sem retorno a Jerusalém. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que uma vez que você encontra com Jesus verdadeiro, você muda o caminho. Você percebe que não é a religião, não é o retorno a Jerusalém, não é o frequentar um lugar, uma denominação, que vai fazer com que você conheça Jesus para adorá-lo verdadeiramente. Esses magos foram por outro caminho, porque Deus falou com eles. Diz o texto, regressaram por outro caminho à sua terra. Quem tem um encontro com Cristo nunca mais anda pelos mesmos caminhos. Nunca mais. Há uma mudança de mente, de coração, de vida, de rota, de caminho. E qual que é a lição importante que nós aprendemos com esses magos? Que há verdadeiros servos de Deus em lugares onde absolutamente não esperaríamos encontrá-los. Não.
Você não encontra verdadeiros adoradores apenas dentro de igrejas, não, irmãos. Não. Não apenas com famosos. Nem sempre são os que mais gloria, tributam a Cristo, os que possuem maior privilégio religioso. Para ser um verdadeiro cristão, não basta apenas conhecer as profecias contidas nas Escrituras, não. Tem que estar disposto a largar tudo para ir atrás dele. Tem que estar disposto a adorá-lo e a obedecer suas ordens. Qual que é o encontro que você teve com Jesus, irmão? Qual Jesus que você encontrou? Esse que nasceu agora, no dia 25 de dezembro? Ou Jesus que vai fazer com que você mude o seu caminho? E Jerusalém é apenas um caminho que segue para a adoração também. Mas outros caminhos, ou o único caminho, o Cristo, é o caminho ao qual nós vamos percorrer. E nós vamos segui-lo, porque Ele é nosso guia, como diz Mateus que nós lemos. E o caminho que Ele percorrer, nós percorremos. Esse é o caminho de Cristo. Você está disposto a largar tudo para ir atrás dele? Você está disposto a adorá-lo? A obedecer? Então você teve um encontro com Jesus certo.